já vamos receber o pastor que vai ministrar a palavra de Deus. Você tem um coração aberto aí para ouvir a voz de Deus ainda? Está o coração aberto? Nós vamos ouvir nesta hora, tá bom? Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, é com muita alegria e satisfação que eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aproveitando que nós estamos de pé, por favor, abra sua Bíblia, Evangelho de Jesus Cristo, interpretado por Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 18. Evangelho de Jesus Cristo, conforme interpretou Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 18. Enquanto você está localizando o texto sagrado, eu quero aqui rapidamente realizar algumas rápidas considerações. Eu quero louvar a Deus pela oportunidade de estar aqui com os irmãos. Deus abençoe a vida do pastor Zilmar Miguel, a vida do pastor Adriano de Melo, pastor Carlos Luciano, meus amigos que estão me acompanhando, o pastor Fábio Júnior, a sua esposa, a missionária Raira Pinheiro, meu amigo pastor Laureni Jovelino, todos os obreiros e ministros que estão sobre esta santa tribuna, os que estão presentes na nave da igreja, os que nos acompanham virtualmente através das redes sociais. Deus abençoe também todos que trabalham aqui na logística para que esse culto venha a ser transmitido através do canal da AD Camboriú no YouTube. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. A minha esposa também, que está me acompanhando lá no estado da Bahia, na cidade de Salvador, irmã Wanda, que Deus abençoe a todos que estão com ela também. O texto sagrado da palavra de Deus vai nos falar da seguinte forma. Chegando Jesus, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Pode se assentar, por favor. Muito obrigado. Meus irmãos, aqui de uma forma rápida, prática e lacônica, eu quero aqui interpretar o texto da palavra de Deus e transmitir o que Deus colocou no meu coração. Todos aqui sabem que a Bíblia, ela não é um livro qualquer. A Bíblia, ela é um livro único e singular, porque ela é a palavra de Deus. Nós sabemos que Deus, o Deus que nós viemos aqui nesta noite prestar culto, Ele habita no local chamado eternidade, porque a sua forma, ele é imaterial. Nós, porém, estamos aqui no que é chamado de tempo, e nós temos uma forma material. Os irmãos sabem que o tempo, ele foi criado, Gênesis capítulo 3, versículo 20, após a desobediência de homem e mulher, que consequentemente se transformaram em Adão e Eva. E Deus, ele criou o tempo a partir daquele momento, porque até então não havia essa necessidade, porque homem e mulher eram eternos. Mas a partir do momento que eles desobedeceram a Deus, houve ali a necessidade da criação do tempo. Então Deus cria o tempo, tira homem e mulher da eternidade, transporta para o tempo. A partir daquele momento, eles passaram a ter um prazo de validade e um tempo de duração. Em tese, o que isso quer dizer? Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz que a todo ser humano é lícito morrer uma única vez. Após isso, segue-se o juízo para a condenação eterna ou para a vida eterna. O que isso quer dizer? Entendemos que a Bíblia, ela não está em ordem cronológica, a ordem dos acontecimentos. Ela está em ordem temática, relevância e contundência. Então, nós temos que entender a Bíblia interpretando e estudando-a. Então, estudando a Bíblia, nós chegamos à conclusão de que ela está codificada. E nós temos que descodificar o que ela quer dizer através de uma
interpretação. Como nós interpretamos a Bíblia? Hoje nós temos dois recursos que eles são essenciais: a exegese e a hermenêutica. A exegese quer dizer o quê? Adentrar no contexto original, extraindo o seu significado e de forma simplificada apresentar para apreciação de todos. E a hermenêutica são as regras de interpretação dos textos originais, com a finalidade de nunca os manipular e nem tampouco ferir o seu contexto original. Em tese quer dizer o quê? Que a Bíblia por si só, ela interpreta a si própria. Então nós entendemos que a partir do momento da criação do tempo, lançou-se uma maldição sobre os descendentes de Adão e Eva. Que maldição é essa? É chamado em hebraico de tamer, que quer dizer bloqueio. Criou-se ali um bloqueio e a humanidade não teria mais acesso a Deus. Então, houve a necessidade de Jesus vir para restabelecer a ordem natural que a desobediência de homem e mulher causou na humanidade. Então, quando Jesus, crucificado no madeiro, disse: tetelestai, está feito ou está consumado. Primeiro, ele pagou a nossa dívida. Segundo, ele restabeleceu o equilíbrio natural da criação. Terceiro, ele criou o que é chamado no grego de charan. Charan quer dizer o quê? Ele criou esta situação aqui que está acontecendo nesta noite, porque é um templo dentro de outro templo. O templo que somos nós é 1 Coríntios 3,16, templo e morada do Espírito Santo, dentro do templo material feito de alvenaria. Todos nós aqui sabemos, irmãos, que nós, individualmente falando, nós não somos igreja, e sim membros vinculados ao corpo de Cristo. E quando nós nos reunimos em momentos singulares e semelhantes a esse, nós formamos o corpo, porque todos os membros estão reunidos formando a unidade do corpo, porque Deus nunca se preocupa com a pessoa individualmente, e sim no coletivo. Ele se preocupa em manter a unidade, manter o padrão do coletivo. Por quê? Porque Deus está aqui nesta noite para abençoar a sua vida. Você que faz parte do corpo, você que é membro do corpo, você que tem comunhão com o corpo, saiba de uma coisa: você não sairá daqui da mesma forma, e nem tão um pouco de mãos vazias. Deus está indo onde você não pode, alcançando quem você não pode, realizando o que você não pode. Ele corta o arco, quebra a lança, queima os carros do adversário no fogo. Ele repreende toda oposição, toda barreira e impedimento. E saiba de uma coisa: Deus vai te surpreender de forma extraordinária. Quem acredita nisso, levanta a mão e dá um glória para Jesus. Nós sabemos que para que viéssemos a estar aqui nesta noite, primeiro houve a criação da igreja. Atos 2, características peculiares do corpo, versículo 42 ao 47. Então Deus intervém na história, e lá no ano de 1487, ele levanta um monge alemão chamado pelo nome de Martinho Lutero, que se desvincula da igreja católica por causa de algo que é chamado indulgência. Praticamente, indulgência quer dizer o quê? Pensamento dos religiosos da época, que afirmavam que tinha um poder tão grande de oração, que através da indulgência e da oração deles, eles retiravam as almas das pessoas que morriam sem Cristo, portanto estavam no inferno, tiravam do inferno, jogavam para o purgatório, e depois do purgatório a alma ia ficar ao lado de Cristo. Heresia pura. Aí o que Lutero fez? Se desvinculou da igreja católica, foi na igreja de Gutenberg e cravou na porta dela 95 teses. Dois contemporâneos ele tinha, que todos nós conhecemos: João Calvino, Jacob Arminius. Cada um defendia uma tese. Calvino defendia o quê? O racionalismo, a ideia de que toda pessoa naturalmente já nasceria com a tendência de servir a Cristo. Já Jacob Arminius defendia o empirismo, a ideia de que servir a Cristo é uma questão de escolha pessoal, e ninguém pode fazer essa escolha por você. E como exemplo disso, ele dá o exemplo que todo ser humano nasceria com uma lousa em branco, ou seja, a história que seria escrita naquela lousa dependeria das nossas próprias escolhas e atitudes. Por quê? Nós entendemos o quê? Que Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, fala das duas portas, dois caminhos: porta larga, porta estreita, caminho largo, caminho estreito. Ali nada mais é do que a apresentação tipificada e de uma forma metafórica do que é a eternidade. A eternidade e para onde ela conduz: larga
inferno. Estreita, eternidade ao lado de Cristo. E tudo depende do quê? Das escolhas feitas no tempo. Porque após o tempo, que é o limite da nossa vida, quando acabar o tempo, acaba a vida, e depois disso segue-se o juízo. Mas o juízo é o quê? A eternidade que nós galgamos querer para nós, mas ela depende do quê? Das escolhas feitas no tempo. Quer dizer o quê? A eternidade que você quer para você depende do que você está fazendo no tempo, porque quando acabar o tempo não dá para mudar mais isso, irmãos. Então Deus está chamando alguém aqui nessa noite para dizer: ainda há tempo para você mudar as escolhas, ainda há tempo para você mudar a conduta, ainda dá tempo para você mudar tudo. Por quê? Porque a eternidade ao lado de Cristo está reservado para esta igreja aqui. Quem quer estar ao lado de Cristo na eternidade aqui? Levante a sua mão e glorifique a Deus. E como exemplo disso, nós vamos usar o Salmo de número 24 e o verso 7. Ali muitos interpretam dizendo que é a ascensão triunfal de Cristo para a eternidade. Só que para chegar na eternidade, nós sabemos que ele passou por 3 situações distintas, ou 3 céus: Aurônios, Messorâneos e Aporâneos. Primeiro, segundo e terceiro céu. Primeiro céu, o céu que é alcançado a olho nu. Segundo céu, constelações de galáxias. E o terceiro céu é o habitat natural de Deus, a eternidade ou o paraíso, Isaías capítulo 6. Só que na interpretação aqui de Salmo número 24 e o verso 7, ali os 3 céus são interpretados da seguinte forma: porta, entradas e portais. Porta é o quê? É o que todo mundo pode ver, saindo lá fora, olhando para o céu, qualquer pessoa vê o céu. Agora, entrada não, é algo diferente. Por quê? Porque para ter acesso na entrada, quem está dentro vai ter que dar acesso para você que está fora. E se você entender isso, e se o acesso for conduzido, entra em tese o terceiro céu, que é o quê? Uma outra dimensão. Que dimensão é essa? É a dimensão do Espírito. É por isso que o texto sagrado diz que há uma necessidade básica entre todos: nascer de novo da água e do Espírito. A água é o batismo nas águas. O Espírito é receber a presença do Espírito Santo. Entenda uma coisa: Deus não perdeu o controle da situação. É bem verdade que após o dia 30 de outubro do ano passado, o que mais nós ouvimos é isso: o Deus dos cristãos perdeu esta guerra por causa do resultado das eleições presidenciais. Mas Deus me enviou aqui nesta noite para te dizer que isso não representa nada, porque o nosso Deus, ele tem uma característica única. Como diz um dos nossos pregadores, ele é soberano. E isso quer dizer o quê? Ele não pede autorização a ninguém para nada. Ele não precisa da autorização do presidente, dos senadores, dos deputados federais, estaduais, governadores, prefeitos e vereadores, nem tampouco do Supremo Tribunal Federal, nem tampouco da Advocacia Geral da União, e nem tampouco da Controladoria Geral da União. Não, ele é soberano. Ele faz a hora que quer, da maneira que quer, da forma que quer. Ele te trouxe aqui nessa noite para te dizer: eu tenho poder e autoridade, e ninguém vai confrontar essa igreja. Quem faz parte dessa igreja, que levante a mão e glorifique a Deus. Deus sempre vai intervir na história para mostrar que o comando e o controle é dele. Ano de 1907, para ser mais claro, ele levanta o pastor John William Seymour, um avivamento da Rua Azusa, que durou até o ano de 1917. No meio deste período, ele envia 3 missionários para o Brasil, que eram para ir originariamente para a Índia, mas quem está no controle é quem manda a direção de quem é comandado. Então ele mandou os 3 missionários para o Brasil, para a cidade de Belém, no estado do Pará. Os 3 missionários quem eram? Daniel Berg, Gunnar Wig e o terceiro, Luigi Francesconi. Quando eles chegam no Brasil, eles vão congregar na primeira igreja batista lá de Belém do Pará. Ficam lá durante um período, só que a vocação deles era diferente do perfil da igreja batista. Então, eles foram carinhosamente convidados a se retirar da igreja. Então, abriram um ponto de pregação na garagem da irmã Celina Albuquerque. E a irmã Celina Albuquerque foi a primeira brasileira a ser batizada
com o Espírito Santo. Então, criou-se ali um problema, pastor Adriano, por quê? O terceiro missionário, o Luigi Francesconi, ele não aceitou aquela visão, ele rachou com os missionários e ele abriu na tese dele, na ideia dele, mirabolante, lunática, a ideia de que ele estava criando uma igreja. Eu vou fundar minha igreja. E o que ele abriu? Uma coisa muito bonitinha, que você vê em todo lugar, templos branco e cinza, chamado pelo nome de Congregação Cristã no Brasil. Uma maravilha, que prega tudo o contrário do que a gente prega aqui. Aqui a gente prega que a palavra deve ser meditada. Lá é a revelação da palavra. Não existe revelação da palavra, irmãos. Isso é uma invenção do diabo. Por quê? Porque o que existe sim é a iluminação de Deus na nossa mente. Pastor Carlos Luciano, para que nós venhamos a recordar daquilo que nós meditamos. Deus não é o mágico com a cartola preta que bate com uma varinha e lá de dentro sai um coelho ou uma pombinha branca, não. Ele faz milagre. Nosso Deus não faz mágica, Ele faz milagre. E hoje é uma noite de milagre aqui. Hoje Deus está criando e operando um milagre na vida de alguém. Se você concorda com isso, profetiza para o teu irmão. Deus está gerando e criando um milagre na tua vida hoje. Hoje é noite de milagre de Deus. Quem concorda, levanta a mão e recebe de Deus. Aplicamos o texto. Quando Jesus fala no versículo 18, é-me dado todo o poder e autoridade nos céus e na terra, o que ele está querendo dizer? Eu tenho poder na eternidade, mas também tenho poder no tempo. Eu comando a eternidade e comando o tempo. Aí ele diz uma palavra que há muito tempo está na nossa mentalidade. E a palavra ide. O que é a palavra ide? É o que nós chamamos aqui, dentro do estudo teológico, é uma palavra que é chamada de acróstico. O que é um acróstico? Nada mais do que a abreviação de uma frase. Então uma palavra ide quer dizer uma frase. E que frase é essa? Quando Jesus olha para os 11 discípulos, havia ali algo que estava perseguindo-os. Um grupo de pessoas que foi criado através de uma mentira, que foi propagada através dos fariseus e saduceus, quando viram que o sepulcro estava aberto e que o corpo de Cristo não estava lá. Eles pagaram para os guardas divulgarem a mentira de que na madrugada os discípulos foram lá e roubaram o corpo. Então as pessoas começaram a perseguir os discípulos para ver até onde é que eles iriam suportar. E aqui não é diferente. Havia o grupo seguindo os discípulos no momento em que eles estavam mantendo a mesma rotina que eles tinham quando Jesus estava com eles presencialmente. E que rotina era essa? Eles estavam subindo em um dos montes da Galileia para orar. Só que a Bíblia diz que quando eles estavam subindo, eles se deparam com Jesus descendo. E então quando eles viram, imediatamente identificaram. Só que aquele grupo começou a querer colocar dúvida na mente deles. E então é por isso que quando Jesus se aproxima deles, no versículo 18 ele diz, para tirar toda a dúvida, dizendo o quê? Sou eu tenho poder, autoridade na eternidade, mas também tenho no tempo, para tirar toda dúvida, sombra de dúvida. E então ele olha para eles e diz, portanto, ide. O ide quer dizer o quê? É o acróstico, que significa, agora vocês podem ir, porque já estão prontos e preparados. Preparados para quê? Então ele começa a enumerar as responsabilidades. Aqui, irmãos, de uma forma de porcentagem, nós entendemos, pastor Adriano, que o ministério de Jesus, numa porcentagem de 100%, 90% é ensino, e o resultado, que são 10%, são as outras coisas que surgem no decorrer deste período de ensino. Se você observar bem, nos 4 primeiros livros do Novo Testamento, que não são 4 evangelhos, e sim um único evangelho com 4 interpretações distintas, você sempre vai encontrar Jesus ensinando, e no meio do ensino surgem as outras situações. Que situações são essas? Mateus capítulo 6, versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, vírgula, e todas as demais ou outras coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer que hoje você está aqui buscando a Deus, glorificando a Deus, exaltando a Deus, reconhecendo a soberania e a dependência que você tem dele, e pode ter certeza de uma coisa: ele cuida de você, cuida dos seus, vai onde você não pode ir, é isso que você não pode, e ele te trouxe aqui nessa noite
para te dizer: não se preocupe, enquanto você está aqui, eu cuido da sua família, cuido da sua casa, cuido do seu trabalho. Cria oportunidade, tira a barreira, tira o impedimento, a oposição, derruba a muralha, tira o gigante do seu caminho, tira a oposição, te prepara, porque eu vou te surpreender de forma extraordinária. Alacamaxéria Candaraia. Quem acredita nisso, levante a sua mão, glorifica a Deus, profetize para o teu irmão: Deus está cuidando de você, Deus está cuidando de você. Aleluia. Deus jamais, de forma alguma, Ele vai enviar uma pessoa despreparada para realizar a obra. É por isso que Ele disse aqui: o ide, agora vocês podem, porque preparados vocês já estão. E o preparo é para quê? A primeira incumbência, a responsabilidade que Jesus deu é ensinar. Ensinar o quê? Ensinar os princípios básicos, fundamentais e necessários para fazer parte do corpo de Cristo como membro. Em tese quer dizer o quê? Todos que estão aqui, obrigatoriamente, para estar aqui e fazer parte do corpo, teve que passar por 3 etapas: convencimento, confissão de fé pública e o convencimento ou a consolidação de tudo que se deu no batismo nas águas. Ninguém faz parte do corpo, ninguém faz a obra se não obedecer essas 3 etapas. A consolidação de tudo é no batismo. Por quê? Porque o batismo, ele nos garante 2 privilégios e nos ensina os nossos direitos e deveres. Primeiro privilégio qual que é? Passamos a fazer parte do corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro, a igreja do Senhor, como membro do corpo. Segundo privilégio, a autorização de Deus na eternidade, do ministério no tempo, para participar da ceia, o corpo e o sangue. Começamos a entender também quais são os nossos direitos e deveres. E acima de tudo, entendemos que Deus nunca vai chamar ninguém para ficar parado. Olha para o teu irmão e diga: Deus nunca vai nos chamar para ficar parado. Todos nós aqui temos uma vocação e uma chamada. Todos aqui são vocacionados ou chamados. É por isso que você tem que entender: para que nós viéssemos a estar aqui, Deus foi aonde ninguém poderia ir e realizou o que ninguém tinha competência de realizar. É por isso que nós somos igreja. O que significa ser igreja? A origem etimológica da palavra é eclésia ou eclesia, que significa arrancados de dentro do mundo para fora e assentados nos lugares celestiais. Quer dizer o quê? Que quando Deus foi lá para nos tirar de lá e nos trazer para cá, Ele foi lá e arrancou com raiz e tudo. Nos colocou aqui e nos deu 3 convicções básicas de fé. Para você entender quais são as 3 convicções básicas de fé que nós temos, eu vou utilizar como exemplo as 3 maiores festas para nós, porque para eles são mandamentos do povo judeu. Quais são? Páscoa, Pentecoste e Tabernáculo. Cada uma das 3 fala acerca das nossas 3 convicções de fé. A Páscoa, Êxodo capítulo 12, versículo 21, momento que Deus tira o povo hebreu do cativeiro egípcio. Pentecoste, a inauguração da igreja, Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47. E Tabernáculo é o período de peregrinação do povo israelita, porque ainda não era judeu, porque não houve a divisão das tribos, Reino do Norte e Reino do Sul, de hebreus, israelita e por último, judeu, Reino do Sul. Mas até então não eram judeus, e sim israelitas. Então, quando eles estavam peregrinando rumo à maior das suas promessas, que é a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel, quer dizer o quê? Cada um desses 3 mandamentos do povo judeu, para nós, representa uma convicção de fé. A primeira Páscoa fala do quê? Da onde foi que Ele nos tirou. Pentecostes, aonde foi que Ele nos colocou. E Tabernáculo é para onde Ele vai nos levar. Quando estivermos no exercício da chamada ou da vocação, aquele que olhar para mim e para você deve entender que nós sabemos
da onde foi que Ele nos tirou, aonde foi que Ele nos colocou estabelecendo, e para onde é que Ele vai nos levar. Hoje Deus está renovando convicções de fé aqui. Ele renova a minha e a tua convicção de fé. Não se preocupe, para Deus nada e nem ninguém se perderá. Ele te trouxe aqui nessa noite para te dizer: eu estou cuidando de tudo, eu estou te preservando, eu estou cuidando dos seus. Te prepara, Deus vai surpreender a tua vida de forma extraordinária. Te prepara, Deus está te preparando, Deus está te dando envergadura, revestimento, blindagem. Deus vai te levantar com autoridade, Ele vai te tornar pronto e preparado, pronto e preparado. Ninguém vai impedir, bloquear ou interromper o teu avanço para esta obra, porque foi Deus quem te chamou, foi Deus quem te levantou. Se você acredita nisso, levante a sua mão e glorifica. Se você acredita nisso, levanta a mão e receba de Deus aí. Aracamacheri Candarábia. Te prepare, porque hoje Deus está renovando a tua fé, Ele está renovando os teus vínculos, Ele está renovando a tua vocação e a tua chamada. Nada e nem ninguém irá atrapalhar a obra que Deus tem na sua vida. Quantos acreditam nisso? Levantem a mão e glorifiquem a Deus. Deus vai te surpreender de forma extraordinária. Te prepare, porque Deus irá te surpreender. Profetiza para o teu irmão: Deus vai te surpreender de forma extraordinária. Eu quero perguntar: você acredita nisso? Você crê nesta palavra? Recebe ela e crê que ela é de Deus? Levante as duas mãos para o alto e dê um glória bem alto para Jesus, porque Ele merece. Eu quero convidar você, por favor, se coloque de pé. Se coloque de pé, por favor. Se coloque de pé. Eu quero orar pela sua vida agora. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu quero também aqui mandar um abraço para o pastor Flávio Lira, que está nos acompanhando, o seu irmão pastor André Lira também, que Deus abençoe. E você que está aqui hoje, você vai receber algo diferente de Deus sobre a sua vida aí, viu? Feche os seus olhos, feche os seus olhos, feche os seus olhos agora. Deus está agindo no sobrenatural, Ele vai te surpreender. Você trouxe uma causa e uma petição para este lugar, e você não vai sair daqui sem resposta. Deus manda dizer para alguém aqui: não se preocupe, você não vai sair daqui sem resposta. Hoje eu estou lançando o decreto e dando a sentença, que é inviolável e é uma cláusula pétrea, não pode ser removida nem tampouco alterada. Te prepara, Deus vai te surpreender. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, aqui está a tua igreja nesta noite. Aqui estão todos aqueles que deram credibilidade à tua palavra. Eu peço a ti agora: abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, abençoa a tua noiva, abençoa os membros do teu corpo agora, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Que cada um saia daqui hoje com a resposta que precisava, a garantia que necessitava, e que o teu nome seja glorificado na vida de todos que estão aqui. Se você acredita nisso, crê nesta palavra, levante a sua mão e dê um grito bem alto de glória a Deus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Nós já vamos fazer o nosso corredor.